Então a gente vai começar tentando resolver esse problema que nos pede para calcular esse volume, né? Volume de um sólido de revolução, utilizando o método das cascas cilíndricas. A gente poderia usar outros métodos também para achar o volume gerado pela rotação da região delimitada pelas curvas em torno do eixo Y. E o primeiro exemplo que a gente tem aqui é esse exemplo, deixa eu ajeitar aqui, que dá essas curvas, o y igual a 1 sobre x, o y igual a 0, o x igual a 1 e o x igual a 2. Beleza. Como é que a gente vai abordar esse problema? Eu vou utilizar aqui na resolução o tipo de abordagem que eu espero que vocês usem na prova. Eu vou tentar ser o mais sucinto e direto possível, certo? Mas quem já foi meu aluno sabe da importância de ter um raciocínio organizado, né? E que eu cobro essa questão do raciocínio organizado na hora de desenvolver uma solução. Como é a primeira aula, então eu quero dar bastante atenção e bastante ênfase para isso, porque muitos alunos sabem resolver o problema, mas não sabem comunicar a sua resolução. Então não adianta de nada para você que está se formando em engenharia, está se formando em física, em química, em matemática, em alguma área exata, você saber resolver uma conta como um rascunho e não saber comunicar essa conta. Você vai ser cobrado por comunicação no teu TCC, depois como profissional você vai ser cobrado nos relatórios, você vai fazer mestrado, vai ser cobrado pela comunicação da tua resolução. Então, é muito importante que vocês aprendam a comunicar a resolução da forma mais rápida, clara e organizada possível, certo? É muito importante também que cuidem de cada sentença que vocês afirmam, porque se você coloca uma proposição ali, uma sentença que ela não é verdadeira, isso enfraquece a tua resolução, certo? Olha só, quando você vai abordar um problema, é importante que ele tenha uma estrutura dissertativa, como uma dissertação do Enem. Você vai fazer, bom, todo mundo está aqui no nível superior, é porque já fez redação e sabe que na redação você vai utilizar uma estrutura dissertativa. Você vai ter que fazer uma introdução ao problema, né? No caso do problema matemático, você vai introduzir o método que você vai utilizar, tá? Como que você vai abordar o problema? Qual a primeira coisa que você vai fazer? Então você introduz, usa uma frase simples, rápida, objetiva, ok? Também não é necessário que você explique a teoria por trás de tudo na hora de resolver o problema. Você pode simplesmente indicar a teoria que você está utilizando. E aí então você vai fazer a introdução, que é uma frase muito rápida, direta. Você vai fazer o desenvolvimento, que tem que ser claro, com sentenças verdadeiras, e uma proposição, que é uma frase no final que dá a resposta. E para quem não sabe o que é uma proposição, eu recomendo que assistam pelo menos a primeira aula do curso de Introdução à Lógica, que eu gravei semana passada, tá? Que está no meu YouTube, está disponível, e vocês podem ir lá ver o que é uma proposição. Mas basicamente é o quê? Eu vou resolver, e depois, quando eu chegar lá no final e der a conclusão, eu vou mostrar para vocês qual é a estrutura de uma frase propositiva, que a gente chama de proposição, que é uma conclusão do problema, tá? Então, olha só. Quando a gente tem esse problema aqui, ó, use o método das cascas cilíndricas. Então, já está dizendo qual é o método que a gente vai usar, né? Para achar o volume gerado pela rotação das regiões pela região delimitada pelas curvas em torno do eixo Y. A primeira coisa que a gente tem que saber que a gente precisa fazer para resolver esse problema é entender que região é essa. Então uma ferramenta muito boa é a gente desenhar as curvas, ainda mais porque são funções razoavelmente simples, né? A gente consegue desenhar elas. A gente sabe, né, aqui são retas, aqui é uma função 1 sobre x, que ela tem uma curva assim, né? Ela diverge quando x vai a zero, vai a infinito quando x vai a infinito, vai a zero quando x vai a infinito. Então a gente já tem uma noção. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma frase de introdução, tá? Vamos analisar. Pode ser qualquer frase, mas que introduza a resolução, ok? Vamos analisar, né, a
região, né, descrita pelas curvas. Então você começa a resolução dando uma frase. O que você vai fazer? Bom, vamos começar analisando a região descrita pelas curvas. Pronto, você está introduzindo a tua resolução, tá? Ou poderia ser um pouco mais rebuscado, tipo, para resolver este problema, vamos começar a resolver, né? Enfim, vou tentar ser mais direto porque o meu quadro é pequeno aqui. Vamos analisar a região descrita pelas curvas. Como que a gente faz? A gente vai desenhar, né, o gráfico aqui. A gente sabe que para desenhar, para fazer uma representação gráfica de uma função, a gente vai usar o plano cartesiano e a gente sempre vai usar o eixo x na horizontal. Eu vou colocar uma seta aqui indicando o sentido positivo desse eixo e vou indicar que eixo é o x. Depois eu vou colocar o eixo vertical aqui e eu vou colocar uma seta apontando para cima e vou indicar que eixo é esse, tá? É muito importante que a seta apareça, que os eixos estejam sinalizados qual é qual, e também eu vou colocar o zero aqui, ó, para indicar que os dois eixos se cruzam no zero, ok? Isso é fundamental para a gente ter um gráfico, né? Para a gente poder fazer, é a base do gráfico, beleza? Agora a gente vai fazer a representação gráfica da 1 sobre x. Como é que é o 1 sobre x? Ela diverge quando x vai a infinito. Aliás, quando x vai a zero, desculpa. E ela vai a zero quando x vai a infinito. Tá? Essa daqui é 1 sobre x. Na verdade, a gente teria aqui, para valor negativo, essa mesma expressão aqui, ela é uma função ímpar, tá? Aqui. Só que o que acontece? A gente só está interessado em y de zero, né? Então a gente tem um limite que é o y igual a zero, que é o próprio eixo x, né? Lembra que ela nunca chega em zero, ela vai chegando, ela chega muito próximo de zero, mas ela não toca no y igual a zero. O y igual a zero está fora da imagem dessa função. Aí a gente vai pegar assim, ó, y igual a zero está aqui, né? Ela é uma curva. O x igual a 1, eu vou pôr aqui, ó, x igual a 1 e o x igual a 2. Tá? Quem que é o x igual a 1? O x igual a 1 é essa reta vertical aqui e o x igual a 2 é essa reta vertical aqui. Ok? Só que eu vou fazer ela pontilhada. Assim. E vou deixar ela fechada aqui só entre as duas curvas. Porque vocês veem que há intersecção entre elas aqui. E essas intersecções aqui, né? Elas delimitam uma região. Então tá aqui, essa é a região, ó, a região delimitada pelas curvas. Essa é a região que eu vou chamar de R, que é delimitada pelas curvas. O problema diz que se a gente pegar essa região R e rotacionar ela em torno do eixo Y, isso vai gerar um sólido, vai gerar um volume, certo? Só que aqui é difícil de desenhar, então para desenhar eu vou primeiro eliminar esse daqui que é desnecessário. A gente vai ter uma coisa mais ou menos assim. É difícil desenhar isso aqui. Então eu ia parar em desenhar só a região R, mas vou tentar desenhar. Então ela vem aqui de menos 1, aqui, né? E aqui também menos 2. E ela faz um negócio assim. Tá? Então é tipo
ele tem que ser simétrico, né? Vocês conseguem visualizar essa região? Esse volume aqui? É uma região que ela circula, né? Essa região ela dá a volta aqui, circula e vai lá para trás e volta. E a gente quer saber o volume disso aqui. Ok? Que fica bastante informação. É fácil se atrapalhar nesses desenhos aqui. Tá? Então, beleza. Vocês conseguem visualizar. A gente... Notem que a visualização gráfica ela é uma ferramenta para resolução. Mas a gente não precisa utilizar essa visualização gráfica sempre, a menos que o problema diga, esboce a região R. Aí você faz o esboço, tá? Aí é obrigatório fazer. Mas o esboço da região R é uma ferramenta para a gente desenvolver essa resolução, ok? Inclusive, eu, como professor, estou fazendo porque é bom para visualização. Agora, olha só. Vamos analisar a região descrita pelas curvas. Está aqui. Analisamos e já também projetamos a revolução, o giro em torno do eixo Y. Ok. Agora a gente quer calcular o volume. Então vamos lá. Como é que é dado o volume de uma região dessas? A estratégia que a gente aprendeu na aula, tá? Que eu construí com vocês na aula, ela é mais ou menos assim, ó. Ela é o volume, tá? Eu não vou escrever aqui, não faz parte da resolução, só vou lembrar vocês. O volume de um cilindro, né? O volume de um cilindro é 2π R H delta R. Esse aqui é o volume de um cilindro. Se a gente pega um cilindro assim, e ele é oco. Tá? Quem que é o H? A altura. Quem que é o R? O R é a distância entre o centro, o eixo do cilindro, e a borda do cilindro aqui, o meio dele, né? Quem que é o ΔR? O ΔR é a espessura do cilindro. 2π é 2π, ok? Então, a gente parte da ideia de pegar essa região e dividir em muitos cilindrinhos, né? Com um raio ΔR, isso está tudo lá na aula, tá? A gente separa isso aqui em muitas faixas, muitos cilindros, só que notem que conforme a gente separa as faixas, o H, a altura muda, certo? A altura muda. Você tem alturas, vão mudando. Ok? E o raio vai mudando. O raio vai de 1 a 2, certo? E aí a gente separa em infinitos cilindros de largura infinitesimal, e aí faz a soma desses infinitos elementos. Só que a soma desses infinitos elementos pode ser escrita na forma de uma integral. E a altura pode ser escrita na forma de uma função de x. Certo? Beleza. Isso daqui é só para lembrar, tá? Não está na resolução do problema. Eu, inclusive, vou apagar aqui, porque a resolução do problema, a gente já tem a fórmula. O método das cascas cilíndricas já nos diz qual fórmula é. Até eu não vou apagar antes de a gente colocar a equação. Existe a gente mostrou na forma de uma definição, né? Tá? Que o volume da casca cilíndrica, né? Do sólido, o volume desse sólido, né? De um sólido qualquer, obtido pela rotação de uma região R, né, em torno do eixo Y,
tá? Ela vai ser dado da seguinte maneira. É dado por, então a gente tem o volume, ele é igual à integral. Notem que a integral ela é uma soma de cilindrinhos que vão se abrindo. Então a gente vai aumentando em x. Então ela vai desde A até B em x, no caso é de 1 até 2. A integral de 1 até 2. Ok? E aí a gente vai pôr aqui, ó, 2π. 2π vezes x, faz parte da fórmula, vezes a função de x. Só que quem que é a função de x? E aí aqui a gente põe um dx. Ok? Sendo que... Então essa daqui vai ser o volume do nosso sólido de revolução. Só que o nosso F, olha só a estrutura aqui, ó. Eu desenhei isso daqui para a gente perceber. Isso aqui é só um rascunho, né? Uma nota. Para vocês notarem que o volume do sólido de revolução, ele é um volume de cilindros somados. São infinitos cilindros somados, sendo que a gente tem, ó, 2πr, aqui a gente tem 2πx, porque a gente considera só um lado, só a região delimitada. Aí a gente pega o h, só que o h, ele é uma função de x. No caso aqui, tá? O nosso f de x é exatamente o 1 sobre x. Porque a altura aqui, ó, olha, a altura, ela respeita o 1 sobre x, certo? E aí, a gente tem o dx, que é o ΔR. Então a gente está separando muitos cilindrinhos de largura infinitesimal, com altura variável de acordo com essa função. E a gente tem que o volume vai ser dado por isso aqui, ó. A integral desde o raio interno até o raio externo, que é 1 até 2, 2πx. Aqui eu vou pôr 1 sobre x, vai eliminar com aquele x ali, certo? Dx. Ok? Então, deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. Até aqui tá dando para acompanhar, pessoal? Anota, comenta aí se está dando para entender a ideia da resolução, tá? Show! Então, olha só. Quando a gente... Lembra quando eu falei? A resolução tem que ser comunicada. Então, você vai dar uma introdução. Ok? Aí você vai fazer um desenvolvimento que vai ser tão grande quanto a complexidade do problema. Desenvolvimento, ok? E depois que a gente tiver a resposta, no final ainda vou pôr uma conclusão. Eu só quero deixar claro que eu vou apagar isso daqui, porque o meu quadro acabou, tá? E a gente vai seguir, né, em continuação. Então aqui, ó, continua. Beleza? Então, eu vou apagar essa parte aqui para a gente continuar resolvendo. Então, isso daqui, ó, não faz parte da resolução. Eu só anotei aqui para a questão de mnemônica, de lembrança, né? Da onde vem essa fórmula, tá? A dedução dela tá toda na aula, tintim por tintim, formalmente deduzida. E aqui a gente vai... então aqui eu vou apagar aqui. Eu apaguei a introdução, vou continuar no desenvolvimento. Vou apagar essa figura aqui também, porque agora a gente vai desenvolver a integral. Tá? Então até eu vou escrever aqui para não esquecer, tá? Portanto, lembrando que isso aqui é uma continuação. Portanto, o volume, ele é a integral de 1 até 2, de 2π vezes x. Aí aqui eu vou pôr vezes 1 sobre x dx. Ok?
Então já está tudo bem encaminhado, porque essa integral é fácil de resolver. Né? Porque a gente vai eliminar esse x com esse x aqui. Ó, aqui a gente elimina. E a gente fica com a integral de 1 até 2 de 2π dx. Muito simples. Essa é muito simples. Ok? Aí a gente vai... Essa integral aqui, ó, a gente sabe que ela é 2π vezes x nos limites de integração de 1 até 2. Que é basicamente 2π. No lugar do x a gente aplica no limite superior, fica 2 menos no limite inferior, que é 1. Certo? Lembrando que a integral definida, ela sempre vai dar um número, um escalar. Ok? Então aqui a gente tem 1, isso aqui é simplesmente 2π. Então tá aqui, até aqui é desenvolvimento. Beleza? Agora a gente vai fazer a conclusão. Como é que eu vou fazer a conclusão? Lembra que eu falei? A conclusão é uma proposição. Se você vai pegar dicas de redação de Enem, eles vão te dizer assim, ó, começa a conclusão com portanto. Então a gente vai começar a conclusão com portanto, ó. Portanto, né? Qual que é a conclusão? Eu vou fazer uma frase afirmativa, certo? Então, ó, o volume do sólido é 2π unidades de volume. E essa vai ser minha conclusão. Sim. Então eu quero falar mais sobre essa conclusão. Porque aqui tem uma estrutura que, como eu falei para vocês, tem minha aula sobre proposição, que eu recomendo, é uma aula super rápida, se não me engano não dá 5 minutos, tá? Mas ela é fundamental para vocês entenderem o que é uma... Como é que você faz uma conclusão, como é que você dá a resposta de um problema. Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. O problema, ele é o que a gente chama em matemática e noções de lógica, a gente entende o problema como um sistema, uma sentença aberta, tá? É uma sentença que você... Qual é o método? Qual é o volume? É uma sentença aberta, certo? O fato é que você precisa dar uma sentença fechada como resolução. É uma proposição, é uma frase como essa daqui, ó. O que tem de estrutura na proposição? Ó, a proposição é toda frase, toda sentença afirmativa, tá? Em que você tem um sujeito, ó, o volume do sólido. Tá? Então você tem um sujeito e você tem um predicado. É 2π unidades de volume. Ok? Então, professor, mas a gente está em aula de português ou em aula de matemática? Não, é que a matemática é uma linguagem através da qual a gente comunica a resolução de problemas, né, matemáticos. Então a gente tem que entender essa comunicação. O que vai acontecer? Ele é uma frase com sujeito e predicado, beleza, mas ela não pode ser interrogativa ou exclamativa. E ela tem que ter uma sentença lógica com ela. O que é uma sentença lógica? Eu posso dizer se essa frase é verdadeira ou falsa. Então, se eu posso dizer que ela é verdadeira ou falsa, ela é uma proposição. O detalhe é o seguinte, então, o volume do sólido é 2π unidades de volume. Eu posso dizer, é verdade. Ou eu posso dizer, não, isso aqui é falso. Beleza, isso é uma proposição. Então, a estrutura de proposição é que dá a forma de uma conclusão. Simples assim, tá?
o volume do sólido é... Ó, você pode... Vamos ver um outro exemplo mais simples. Eu posso dar uma outra proposição. Eu posso dizer, ó, x é igual a 2. Isso é uma proposição. Porque eu tenho um sujeito e eu tenho um predicado. Ah, professor, mas como é que fica, ó? O valor, né, o número x, né, eu posso dizer, ó, o valor de x é 2. Ó, sujeito, o valor de x e predicado é 2. E eu posso dizer se é verdade ou não. Se é verdadeiro ou falso. Entenderam? Então, essa aqui é uma estrutura de conclusão. Que você vai fazer uma afirmação sobre a solução do problema. Certo? E que pode ser avaliado como verdadeiro ou falso. Então, recomendo que vocês assistam a aula completa sobre proposição. Mas aqui vocês têm a conclusão. Tá? Eu espero que tenha ficado mais claro. Porque, como eu falo, a importância de destacar a estrutura de resolução é porque eu, como professor, eu vejo muito aluno que sabe fazer a conta, mas não sabe comunicar a solução. E isso não serve, não é o suficiente, tá? Você precisa saber fazer a conta e comunicar a tua solução, tá? Isso é um pré-requisito básico para você ser um profissional que utiliza da matemática, certo? Você, pensando mais em tecnicamente, né? Você vai ser engenheiro, você tem que comunicar o teu desenvolvimento, a tua solução. Você vai ser químico, vai ser matemático, vai ser, né? Você vai entregar um relatório. Então isso é importante, tá? E todos os professores de vocês de cálculo, de física, problemas de física, problemas de... Vocês vão enfrentar muitos problemas ao longo da faculdade, se vocês sempre utilizarem a estrutura dissertativa de introdução, desenvolvimento e conclusão, vocês vão sempre... o professor sempre vai dizer, olha, muito claro, tá legal, gostei da forma como você conduziu a resposta, certo? E eu nunca vi nenhum outro professor ensinando essa estrutura para os alunos. Nem para mim, nunca ninguém ensinaram. Eu demorei muito tempo para pensar, pô, como que eu vou explicar para os alunos qual que é a melhor comunicação para uma resolução, né? Às vezes os alunos mostravam a resposta certa. O que eu enxergo muito? O que eu vejo muito nas resoluções, tá? Eu vejo muito coisas assim, ó. Ó, você tem esse problema, tá? E aí, o aluno vai dizer assim, volume. Ele vai fazer assim, ó. Integral de 1 a 2 de 2π dx. Aqui, aí faz assim, ó. 2π x, 1, 2. Aqui ainda faz uns rascunhos, rasurados. Não põe igualdade. Faz isso, diz que é 2π e faz assim, ó. E entrego assim a resposta. E aí o que eu vou dizer? Tá errado? Não tá. Mas cadê o desenvolvimento? Cadê a clareza de raciocínio? Cadê a comunicação da resposta? Entende? Não tem. E aqui, ó, cadê a sentença? Qual que é a afirmação final? Qual é o volume? Entenderam? Esse tipo de coisa aqui, ó, assim, ó, ou então assim, ó, 2π. E faz assim. Tá? Então, olha ali, ó, o Eric fez errado. Quer dizer, tu chega na resposta certa, mas você deve ter perdido muito ponto na tua avaliação. O Eric está dizendo aqui que fez a questão dessa forma. Você deve ter perdido muito ponto na tua avaliação por resolver a questão assim, tá? Porque o professor vai dizer, vai fazer assim, ó, o professor vai ficar com a caneta vermelha e vai fazer assim, ó, o quê? Assim, né? Então, eu ainda me prestava assim, ó, não, utilize a estrutura, faz um texto, quase uma redação para explicar o que é para fazer. Agora eu espero que essa aula diminua o processo de correção, tá? Bom, essa primeira parte é mais demorada, demorei um monte para resolver uma questão razoavelmente simples, tá? Mas eu achei que era muito importante que eu falasse sobre isso para vocês, tá? Vamos fazer outra questão, outro problema que envolva, para a gente ver um pouco mais de integrais mesmo e não só de
de resolução. Vamos fazer a letra... Vocês têm alguma sugestão aqui, pessoal? Então agora a gente vai fazer esse outro problema. Esse problema, eu não vou nem tentar fazer o gráfico desse e na menos x ao quadrado, porque é muito complicado, tá? Então a gente vai resolver o problema só direto utilizando o método, e para isso, né, o método das cascas cilíndricas, e aí a gente vai fazer uma introdução. Como é que é a introdução? Sei lá, sejam criativos, tá? Mas basicamente eu vou assim, ó. Bom, o volume do sólido de revolução é dado por... A gente põe aqui, ó, o volume é dado por integral de A até B, né? Na verdade a gente sabe que é de x de 0 até 1, né? Então eu vou colocar a integral de 0 até 1. De 0 até 1. A gente tem a fórmula 2πx. E a função, né? E a função x aqui, dx. Tem um detalhe que antes eu não falei, que é o seguinte. É que a função f, ela na verdade, ela é a diferença entre as funções. No exercício anterior, o y era 1 sobre x e aqui também era 0. Então, na verdade, era 1 sobre x menos 0. O nosso f de x, tá? Eu vou colocar aqui, ó, com f de x igual a e na menos x ao quadrado menos 0. Menos 0, que é aquele lá. Porque, na verdade, o h é a diferença entre as duas funções. Só que tem um detalhe. Vocês vão ver que você sempre tem que colocar a função de cima menos a de baixo. Porque daí você tem uma altura. Se você fizer ao contrário, tua altura vai ser negativa. E aí o volume vai ser negativo no final. Na verdade, se você está lá resolvendo bonitinho e chegou num volume negativo, a primeira coisa que você pode pensar é que ou você inverteu esses dois limites aqui, mas é difícil porque geralmente eles são constantes, então como é que você vai inverter se eles são constantes? Você vai pegar o menor e o maior aqui. Agora, se você inverter esses dois aqui, porque às vezes as duas funções, não está claro qual é a maior e qual é a menor. Você fez toda a resolução e chegou num volume negativo. O que aconteceu? Muito provavelmente você inverteu essas duas aqui e aquela altura do cilindro, daquele cilindro que a gente está fazendo a revolução, né? Para chegar nessa fórmula aqui, a altura dele, você usou uma altura negativa. Você colocou um menos na frente, ok? Então pode acontecer. O que a gente vai ter aqui, ó? Então essa função, né? Então vou colocar aqui, ó, um portanto, um então, né? Então a gente vai ter o seguinte, ó. O volume, ele vai ser integral de 0 a 1, 2πx e na menos x ao quadrado dx. Eu mudei o tipo de x aqui. Assim. X ao quadrado, ok? Aí o que a gente vai fazer? Tá? Vamos fazer, né, uma substituição. Né? Essa é uma integral que a gente pode pegar, ó, o que está aqui no expoente, a gente vai chamar de u, porque a gente vai resolver uma integral de e na u, certo? Isso é um tipo de função que a gente pode fazer uma substituição simples, porque a gente está vendo que quando a gente faz se a gente chama esse daqui de u, o du vai aparecer um x dx, tá? Então vamos ver, olha só. Então, vamos utilizar tá? A substituição.
ou utilizando a substituição, u igual a menos x ao quadrado. U igual a menos x ao quadrado, certo? Quando a gente faz uma substituição assim, e a integral ela é uma integral definida, a gente pode primeiro achar a primitiva e ignorar os limites de integração, depois volta para a primitiva em x. A gente vai para u, sem se preocupar com os limites de integração. Depois volta para x, e aí na função resultante, né, na primitiva em x, a gente aplicar os limites de integração, ou a gente leva toda a função para u, inclusive os limites de integração, que é o que eu vou fazer aqui, tá? Então eu estou chamando u de menos x ao quadrado, né? O du, ele vai ser menos 2x dx, ok? Porque a gente tem o du dx é menos, né, o menos aqui, 2x, e aí o dx que estava dividindo aqui, ele passa multiplicando. Então a gente tem du é igual a menos 2x dx. Ok? Agora, a gente vai ver que existe um 2x dx aqui, ó, 2x dx, certo? Então, olha só, no lugar de 2x dx, tá? Eu até vou fazer isso daqui mais para fins didáticos, tá? Ou seja, eu vou pôr aqui, ó, ou seja, 2x dx, que é o que a gente tem aqui, ó, 2x dx, é igual a menos du. Então eu vou substituir o u por menos x ao quadrado. Então menos x ao quadrado eu vou colocar u. E o 2x dx, notem que o π permanece. O 2x dx vai ficar um menos du, então vai aparecer um menos ali, tá? Ok. Agora a gente tem que ver os limites de integração, tá? Professor, Sim. desculpa, eu me... Então olha só, aos limites de integração, o x vai de 0 até u, e a gente precisa achar como fica o u. Então para isso eu vou continuar a questão, tá? Então aqui está a introdução, aí a gente está fazendo o desenvolvimento, eu vou continuar no desenvolvimento, tá? Tá? Vamos analisar aqui, ó. E os limites de integração? Aqui ficam. Tá? Como é que ficam os limites de integração? Quando o x é igual a 1, a 0, o u vai ficar igual a 0. Olha, o u inferior, né? O u inferior, eu vou chamar de u1 aqui, que eu vou colocar no limite inferior, tá? O limite inferior no u, ele vai ficar menos 0 ao quadrado, que é 0. Ok? E o u2, que é o limite superior, é o u quando x é igual a 1. Então eu vou colocar menos 1 ao quadrado, que é igual a menos 1. Então a integral que vai de 0 a 1, em u também vai ir de 0 a menos 1. Ok? Sim. Não ficaria um positivo. Beleza, então agora a gente já tem os limites de integração. Notem a importância de a gente mudar os limites de integração, porque a gente muda completamente o valor da conta. Então, olha só, essa integral aqui, ó, tá? A integral... Não, aliás, o volume, né? O volume... Vou pôr aqui, ó, o volume fica. Daí agora essa integral, ó, eu vou apagar tudo aqui. Eu não apaguei antes para eu não perder essa informação da integral aqui, tá?
Olha só, como é que fica essa nova integral? O limite inferior fica 0. O limite superior fica menos 1. Ok? Fica menos 1. Mesmo assim, não importa que aqui a gente não vai inverter. Se a gente inverter, muda o sinal. Certo? O 2x dx, o 2 o x e o dx vão virar menos du. Só que o menos eu posso pôr aqui na frente. Ok? O menos eu posso pôr lá na frente. O menos x ao quadrado eu coloco como u. E esse π também pode sair da integral. Então, na verdade, ela fica assim, ó, menos a integral de 0 a menos 1. Aliás, faltou o π. Ela tem que ser a mesma integral, lembra? É o volume, tem que ser o mesmo volume, a gente não pode mudar. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso na hora de fazer a substituição. Apareceu um sinal negativo, o π sai da integral porque é constante, a integral que antes era de 0 a 1, agora ela é de 0 a menos 1. O integrando a gente tem um u, um e elevado a u, du. Ok? Faz sentido isso para vocês? Comenta se não aí. Comenta se faz sentido, comenta se não faz sentido. E agora, essa integral é mais fácil de resolver, porque a integral de e na u, a primitiva dela, é o próprio e na u, certo? Sendo o próprio e na u, que eu acho que fica muito forte. Tá. Sendo o próprio e na u, esse volume aqui, né? Ele vai ficar menos π e na u de 0 a menos 1. Ok? E aí, olha só. O menos π fica aqui em evidência. E aí eu vou colocar o e na menos 1 menos o e na 0. Ok? Só que a gente ainda tem que o e na 0 é igual a 1 e o e na menos 1 é 1 sobre e. Então a gente ainda pode escrever o volume como sendo menos π que multiplica 1 sobre e menos 1. Tá? Isso ainda pode ser rearranjado e tal, mas enfim, eu vou colocar o sinal negativo na frente, eu vou pôr π que multiplica 1 menos 1 sobre e. Então a gente tem o volume final. Notem que o π é um número irracional, mas ele é um número real. O e também é um número irracional, mas é um número real. Então a gente, se colocar na calculadora isso daqui, vocês conseguem achar um número aproximado, ok? Mas não precisa. Tá aqui a resposta exata, tá? É notório que valor tem o π, é notório que valor tem o e. Quem quiser que necessite achar o valor exato, vai pôr na calculadora e está dada a resposta, ok? Então a gente vai fazer uma conclusão aqui. Eu vou aqui para cima. Então acabou o desenvolvimento, achamos a resposta, eu vou concluir o problema. Tá? Então, portanto, temos... Portanto, não, temos não. Eu vou colocar aqui, ó. Portanto, o volume... Eu vou fazer uma proposição. O volume deste sólido é π 1 menos 1 sobre e. Eu ainda posso colocar unidades de volume. Ok? E aí, deu para entender? Então agora a gente vai resolver esse problema que muda, né? É o mesmo método, só que agora o eixo em torno do qual a região está
está rotacionando, está revolucionando, né? É o eixo x. O que vai mudar agora? A gente tinha a integral de x1 a x2. E aí era 2πx vezes uma função de x em dx. Agora a gente muda tudo. A gente vai fazer tudo em y, certo? Então, o volume do sólido de revolução em torno, até eu vou ser um pouco mais específico, né? Em torno do eixo x é dado por... Bom, essa fórmula já foi dada lá na aula, certo? Mas é basicamente assim, ó. Ele é o volume, ele vai ser um número, ela é integral desde o y1 até o y2. No geral, vocês vão ver que os y's, eles são constantes, né? Se a gente gira em torno do x, o y é constante. Se a gente gira em torno do x, os y são constantes no limite. Se a gente gira em torno do y, os x são constantes. Tá? E aí fica mais fácil de a gente identificar que aqui vai vir 1 e aqui vai vir 3. E aí a gente tem o 2π. Aqui em vez de x a gente tem y. E a gente tem a nossa f de y. dy. É isso que muda. Tá? Só que agora a nossa f de y é assim, ó. A gente tem aqui, ó, x vezes y igual a 1. Isso vai dar o quê? Se a gente fosse fazer a f de x, a gente dividiria tudo por x e ficaria com y igual a 1 sobre x. Só que agora é o contrário. Agora a gente quer saber como é o o x em função do y. O x em função do y a gente vai dividir tudo por y e aí vai ter 1 sobre y. Ok? Então a gente vai pegar aqui, ó, a nossa, né? Vou colocar aqui, ó, com y1 igual a 1, y2 igual a 3, e f de y igual a 1 sobre y. Lembra que o menos zero, né? Só que o menos zero não precisa escrever. Se aqui fosse outra função, daí a gente faria a outra função, ok? Como a gente já falou antes. Então, olha só. Ou seja, eu vou escrever aqui, ó, ou seja, o volume é igual à integral de 1 a 3 de 2π y. Nota que o 2π ele já pode sair da integral, tá? O 2π pode ser escrito lá fora já. E eu vou fazer isso já. Eu vou já colocar esse 2π aqui para fora da integral, porque a integral da constante vezes a função é a constante vezes a integral da função, né? Isso é uma propriedade de linearidade que a integral tem. Para quem fez álgebra linear, lembra que integrais são funções, são transformações lineares. Aí a gente pega aqui, ó, no lugar do f de y, a gente põe 1 sobre y, dy. Nossa, muito fácil. Muito fácil porque esses y se eliminam, né? E aí a gente fica com 2π vezes a integral de 1 a 3 de dy. Beleza? E agora, olha só, isso daqui vai ser... meu quadro é pequeno, mas vamos lá. Vai ser 2πy de 1 a 3. Ok? Eu vou apagar aqui em cima para a gente continuar a conta. Então, mas está aqui, ó, introdução. Agora a gente está no desenvolvimento, tá? Vou apagar a nossa introdução aqui. Então, tá? O volume é igual a 2πy de 1 até 3, né? Lembrando do teorema fundamental do cálculo, que a gente achou a primitiva, que é o 2πy, é a primitiva da integral que a gente tinha,
E agora a gente vai aplicar ela no limite superior, ou seja, eu vou pegar o 2π e no lugar do y eu coloco 3. E aí eu vou aplicar no limite inferior, só que o 2π é constante, então ele pode ficar em evidência. Fica aqui. E aí a gente tem 3 menos 1, que é 2, então a gente tem 4π. 4π é o volume, certo? Só que o problema não termina ali. Esse aqui é o final do desenvolvimento. O problema termina na conclusão, né? Então a gente pode escrever aqui, ó, finalmente obtemos, né, o volume, obtemos que o volume, vou pôr que o volume, né, é 4π unidades de volume. Show? Então é isso. Se vocês entenderam, estão aptos a resolver os mais difíceis agora. O professor resolve os fáceis e larga a bucha para os alunos. Tá? Então tá aqui, ó. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Fica uma clareza de raciocínio ótima. O desenvolvimento muito adequado, sentenças organizadas. Igualdade onde tem igualdade. Muita gente usa uma setinha assim, cara. Isso daqui não é outra operação, tá? Setinha é uma quando você tem uma proposição indicando outra, implicando na outra, é uma relação de implicação, tá? Não tem a ver com igualdade. Aqui é igualdade. Isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, e por isso que a gente tem o valor do volume. Beleza? Então, o que vocês acham? Então com isso a gente encerra esses exercícios. Nas próximas aulas aqui a gente resolve outros problemas, né? Vamos aprender aplicações, né? Mais aplicações de integrais, resolvendo exercícios. Toda segunda-feira eu vou publicar essas resoluções para vocês aqui. Valeu? Um abração e até a próxima.